Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Um pouquinho resfriado aqui, mas dá pra gente falar um pouquinho nesse tom mais baixo, né? Dá pra gente prosseguirmos aqui com a nossa leitura. Se por acaso houver alguma tossezinha aí, né, os irmãos vai já perdoando, amém? E hoje nós estamos aqui nesta segunda-feira abençoada por Deus, né? São Gonçalo, hoje o sol não deu o ar da graça, né? Porque São Gonçalo está nublado e chovendo, né? Pela manhã já caiu bastante chuva. Não é aquela chuva pesada, mas é aquele sereninho, né, caindo direto aqui em São Gonçalo. E aí a gente, né, com essa mudança de tempo, vamos dizer assim, essa mudança de clima, né, estamos no inverno, mas tivemos dias aí a semana passada que deu 30 e poucos graus, né, em pleno inverno, a gente está com uma temperatura tão alta assim. Aí o organismo da gente, né, sente um pouco, né? Mas aí nós temos que tomar os nossos cuidados e eu tenho certeza que nós vamos prosseguir com este plano que é a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, segunda-feira, você não pode esquecer que teremos hoje a nossa live em família, né, no horário das 20 horas, aqui no canal Tempos Rio, onde nós estaremos adorando a Deus e também lendo os comentários dos irmãos e também a palavra do Senhor nosso Pai. Meu pai, Pastor Adão, vai estar conosco também nesta live maravilhosa e todos vocês são os nossos convidados. Hoje, segunda-feira, como acontece, né, todas as segundas-feiras, no horário das 8 horas da noite, a nossa live em família. Eu e a minha esposa, a nossa irmã Lília, e Pastor Adão, diretamente da cidade de Campos dos Goitacazes. Amém? Então, meus amados, vamos já para a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Números 23. Números 23. E vamos ler um total de 30 versículos da palavra do Senhor. E este capítulo 23, nós temos um total de de dois tópicos. O primeiro é Balaque edifica 7 altares. E o segundo é as profecias de Balaão. Amém? Então quero que vocês compreendam bastante hoje esta palavra maravilhosa, este início de semana. Você que está acompanhando também a leitura conosco nesta tarde maravilhosa. E é apenas o início da semana, né? Então, se está chovendo lá fora, vai chover na nossa vida, vai chover na tua vida também. Bênçãos de Deus em nome do Senhor. Amém? Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio, né? Os irmãos que estão chegando agora, eu falei antes aí que a garganta, né, não está 100%, e ontem nós ainda pregamos lá na Santa Ceia, lá em Boa Vista. E por falar em Boa Vista, né, as mulheres de fé de Boa Vista se reuniram lá e formaram Mulheres de Fé de Boa Vista, né? A irmã Lília está no meio, as outras demais irmãs lá, e foi uma bênção, né, o nosso culto ontem de Santa Ceia ali em Boa Vista. Então os irmãos orem também, que os irmãos sabem, né, que ser membro é uma coisa, e ser membro e fazer parte de conjunto
é outra coisa, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de pensar, e aí todas têm que ter a sabedoria do alto, né, para poder uma entender a outra na questão do grupo, né, na questão do grupo, porque é muito complicado, muitas das vezes, quando vai se tornar para fazer uma roupa, uma gosta de uma cor, aquela cor a outra já não gosta, né, então tem sempre esse negócio que tem que haver uma concordância, né, e eu tenho certeza que as mulheres de fé ali de Boa Vista, né, o Senhor vai trabalhar intermédio deste propósito para louvar ao Senhor. Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, livro de Números 23 e verso 1. Né? Como eu falei, a garganta não está muito boa, por isso que estou com um pouco o tom da voz um pouco baixo, mas a gente vai prosseguir, amém? Então vamos lá. Números 23, verso 1, que diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Verso 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Verso 3. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi a um alto. Verso 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Verso 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e fala assim. Verso 6. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Verso 7. Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Verso 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoar? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Verso 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Verso 10. Quem contará o pó de Jacó e o número de 1/4 parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Verso 11. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste?
Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Verso 12. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Verso 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venha comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e maldiçoar dali. Verso 14. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Verso 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. Verso 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. Verso 17. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Vamos agora para o tópico 2, que é as profecias de Balaão, né? Números 23 e verso 18, que diz assim: então alçou, verso 18, então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não confirmaria? Verso 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Verso 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Verso 22. Deus os tirou do Egito, e a sua força são como as do unicórnio. Verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Verso 24. E eis que o povo se levantará como leoa, e se exalzará como
leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Verso 25. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoará, nem totalmente o abençoarás. Verso 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor fala, aquilo farei? Verso 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus, que dali me amaldiçoes. Verso 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Verso 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Verso 30 e final. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor hoje, nesta segunda-feira. Hoje está um clima bom, né? Tá mais para frio do que para calor, né? Tá um clima, vamos dizer assim, um clima de inverno. E nós estamos aqui, irmãos, diante desta passagem bíblica sobre Balaão, né? Falando ali com Balaque querendo que Balaão fizesse as suas vontades, né? Que era amaldiçoar Jacó, amaldiçoar o povo de Israel, sendo que Balaão não poderia fazer isso. Né? Só para você entender, muitas das vezes a gente está vendo aqui, Balaão fala com Deus, Balaão tem um encontro com Deus, Balaão ouve Deus, né? O Balaão, né, no texto bíblico que nós estamos lendo, Balaão, ele era como um profeta, né? Deixa eu ver se eu consigo falar a palavra. Ele era um profeta da Mesopotâmia, né? Um exemplo, na linguagem natural, ele era um profeta, né? Lá do tempo da Mesopotâmia, mais ou menos isso aí. No nosso tempo de hoje, né? Preste atenção, no nosso tempo de hoje, Balaão, ele seria um tipo de profeta, né? Quero ver se você consegue aí, pelo texto, é meio complicado. Mas no Novo Testamento, Balaão, ele é comparado, né, como um falso profeta. Lá na Mesopotâmia, ele era um profeta. E todos se dirigiam a ele, todos corriam para ele, porque sabia que ele tinha o poder de abençoar e de amaldiçoar. E nós trazendo para o Novo Testamento, Balaão, ele era exatamente um falso profeta. E aí você pode perguntar, mas pastor, mas ele não ouvia Deus, ele não fazia as coisas que Deus falava? Agora eu te pergunto, quem é o louco de fazer contra aquilo que Deus está falando? Você observa que quando o Senhor ele fica irado com Balaão, né, quando vieram aquele segundo grupo lá de Balaque
para chamar ele, veio primeiro, ele falou: olha, Deus não deixa eu ir com vocês. E aí Balaque, ele manda, nós já falamos isso, Balaque manda os mais poderosos homens, aqueles homens, vamos dizer, influenciador, né? E com as palavras que Balaque tinha deixado o recado, né? Que foi falar exatamente para Balaão: olha, Balaque falou que tudo que você determinar, ele vai te dar. Tudo que você precisar, ele vai te dar. Balaão, mais uma vez, falou: olha, durma aqui e pela manhã eu vou dizer para você aquilo que o Senhor falar comigo. Até aí, ótimo, tudo bem. Quando chega pela manhã, Balaão, ele já se arruma, pega lá sua jumentinha, já prepara a sua jumentinha, e aí ele prossegue juntamente com os homens. Só que o Senhor, ele já sabia, meus irmãos, que o desejo do coração de Balaão já não era mais dar ouvido à voz do Senhor, mas aquilo que Balaque poderia fazer por ele. É como eu sempre digo, eu não conheço o teu coração, meu irmão, minha irmã, e nem você conhece o meu. Mas o Senhor, nosso Deus, lá do alto, ele conhece. Então o Senhor sabia que Balaão, ele estava indo, já não era para uma causa para dizer aquilo que o Senhor queria que ele falasse, mas sim, Balaão, ele já colocou ali os seus próprios interesses. E mais uma vez nós estamos aqui diante de Balaão, que ele pede, né, para Balaque para edificar ali 7 altares e naqueles 7 altares preparar 7 bezerros e também 7 carneiros, fazer um sacrifício em cada altar. E você observa que Balaque, ele estava com a disposição para o que desse, o que viesse, Balaque, ele iria fazer porque ele queria derrotar os filhos de Israel. O que importava para Balaque era apenas uma palavra de Balaão: amaldiçoar o povo de Israel. Você vai ver que Balaão, ele se coloca, né, juntamente e fala para Balaque que ele iria ao encontro do Senhor. E aquilo que o Senhor falasse para ele, ele iria notificar a Balaque. Eu quero que você compreenda que Balaão, ele sai ao encontro de Deus. E quando ele sai ao encontro de Deus, Deus também encontra ele. E aí que vem o texto, no versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. E o texto vai dizer no verso 7: então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Aí o texto coloca para nós que Balaão, né, ele vai e fala tanto para os moabitas que estavam ali, quanto para Balaque: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Quer dizer,
era algo que Balaão ele poderia fazer, mas como ele faria isso se o Senhor ele não estava amaldiçoando, se o Senhor ele não estava detestando o povo de Israel? Eu vejo, irmãos, que esta palavra ela coloca a importância de nós darmos ouvido à voz do Senhor, e não somente dar ouvido, mas nós entendermos aquilo que o Senhor ele quer falar para com cada um. E aí o texto prossegue. Balaque pega Balaão, leva para um outro lugar, né, para ele poder ver ali os filhos de Israel, a quantidade dos filhos de Israel, para tentar ali, né, mover alguma coisa no coração de Balaão, e Balaão não dê ouvido à voz de Deus e fazer da vontade que Balaque queria. Mas você observa que de nenhuma forma Balaque conseguiu convencer o coração de Balaão para fazer aquilo que Balaque queria. E aí depois vem as profecias, né, de Balaão para com Balaque, e você vê que o propósito, tudo era o que Balaque queria, mas Balaão até o momento ele se inclinava os teus ouvidos a ouvir e a compreender. O texto vai dizer no verso 18: Então alçou a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Balaão aí advertindo, né, Balaque para ouvir o que ele tinha. O verso 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Então, com essas palavras, Balaão estava dizendo para Balaque: não tem jeito. Não tem jeito, porque se o Senhor já me proibiu a primeira vez lá, é porque ele é com esse povo. E aí, Balaque leva Balaão a um outro lugar para tentar mostrar ali da banda do deserto tudo o que ele queria que fosse feito. Mas eu acho tão interessante que ele não consegue absolutamente. Balaão, né, Balaão com as suas profecias dizendo: olha, edifica aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaão, ele encerra: Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Amém? E amanhã nós prosseguimos com esta leitura já no versículo, né, no capítulo 24, e amanhã é um total de 25 versículos. Amém? Então fica aí esta leitura de hoje, Números 23, e amanhã nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Pai. Deus abençoe os irmãos que têm deixado aí os seus comentários, como eu digo, ajuda bastante, né, o canal Tempozil. Um amém que você envia já está ótimo, um ok que você envia já está de bom tamanho também, porque ajuda o canal Tempozil. Então compartilhe aí as nossas lives em nome do Senhor. Eu quero neste momento fazer uma oração, mas eu quero lembrar, hoje é segunda-feira, no horário das 20 horas, a nossa leitura a nossa live, né? Leitura é agora. A nossa live em família, hoje no horário das 8 horas da noite, e todos vocês são os nossos convidados para estar conosco.
Eu quero agora fazer uma oração, quero agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso de estarmos aqui com vocês, lendo a palavra e logo mais no horário da noite, a nossa live em família. Vamos falar com o Senhor em oração? Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua resposta, Pai. Em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor deste lar, em favor desta família. Ó Deus de poder, contempla agora, Pai, a necessidade de cada um de nós que é o entendimento, a compreensão da Tua palavra. Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, a Tua graça, realiza a Tua bênção, a Tua vitória. Traga, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, entendimento da Tua palavra cada vez mais. Senhor, sejas conosco. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Abençoa este lar, abençoa, Senhor, esta família. Dê um ótimo início de semana para cada um, Pai. Abençoa todos os papais que ontem, domingo, foi o dia comemorativo ao Dia dos Pais. Que o Senhor possa realizar grandes bênçãos, grandes vitórias em nossas vidas. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar cada vez mais no teu coração. Logo mais à noite, nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à minha tenda. Deus abençoe a todos e até logo mais no horário das 20 horas. Deus abençoe a todos, permitindo Deus, logo mais às 20 horas, nós estaremos aqui com mais uma live no canal Tempo Zio. Deus abençoe e até daqui a pouco em nome do Senhor.